constitucional, eu sei que tem gente aqui que vai ver isso pela terceira, quarta vez, mas não faz mal. Vocês têm que lembrar que as bancas que estão aqui, ó, é CESP. Tá? Isso aqui é CESP. O nível de interpretação é maior. Aqui, ó, Polícia Militar e DEAP é um copiou-colou da Constituição. Então, se você guardar aqui o texto da Constituição, tranquilo. E nada melhor para guardar do que entender. Na hora que você entende, você guarda mesmo, né? Aqui, ó, FCC, tá? FCC também copiou-colou. Aí, bem, ainda mais no nível médio, tá? Se for no nível médio ali do TRF quadro. E o TRE, ao que tudo indica, Consulplan, que é um meio termo. Tá? Tem uma questão um pouquinho mais elaborada, mas boa parte das questões são literais. Tá? Então tem bancas também para todos os gostos. Vocês conseguem chegar no final desse processo aqui realmente expert em concursos públicos. Tá? Vocês vão ter visto aí todos os cenários em termos práticos. E todos eles cobram princípios fundamentais. Um ou outro aqui pode retirar. Por exemplo, pode ser que na Polícia Militar não caia o primeiro ao quarto, é do artigo 5º em diante. Tá? Só que tem um detalhe. Para você entender as outras partes da Constituição, você tem que entender o título 1. O título 1 te ajuda a compreender o texto constitucional e a entender outras partes do direito constitucional. Então, por mais que não caia no seu concurso o primeiro ao quarto, sempre é válido você estudar o artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Tá? E o que a gente encontra logo de cara no artigo 1º da Constituição da República? Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vejam que nós estamos nos princípios fundamentais. Então, princípios fundamentais é como se fosse o quê? O gênero. Existe um gênero chamado princípios fundamentais. E dentro dos princípios fundamentais, eu vou encontrar, por exemplo, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, fundamento é um dos princípios fundamentais. Eu tenho outros. Eu tenho objetivos da República Federativa do Brasil enquanto princípios fundamentais. Eu tenho princípios nas relações internacionais. Então, percebam que nós estamos no título 1, em um gênero chamado princípios fundamentais. E a primeira coisa que a Constituição mostra para a gente são os fundamentos da República Federativa do Brasil. E não poderia ser diferente. Por que não poderia ser diferente? Fundamento não é aquilo que é concreto, que funda. Então imagine o seguinte, a gente vai construir um prédio. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer para levantar o prédio é construir os pilares do prédio. Eu não tenho que fazer as fundações do prédio, os tubulões ali e os pilares do respectivo prédio. Pois é. Então, ó, construímos um prédio chamado Brasil. Esse prédio chamado Brasil está assentado, está sendo sustentado por quais pilares, por quais fundamentos? Então, fundamento é aquilo que é concreto, é aquilo que estrutura o nosso país. Por que eu falo que estrutura o nosso país? Porque estrutura não só o Estado brasileiro, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Fundamenta também a nossa sociedade. Então, o prédio chamado Brasil está sustentado, calcado nos seguintes pilares, né? E aí, ó, tem uma questão clássica de prova. Daqui a pouquinho eu vou para o artigo 1º e falo do artigo 1º como um todo, né? Mas olha só, tem uma questão clássica aqui, ó, é quais são os fundamentos. E aí tem aqui, inclusive aquele mnemônico, né? Muito difundido na internet. Soci diva plu. O que é soci diva plu? Ó, eu tenho como fundamentos soci diva plu. Soberania, primeiro fundamento. Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Tá? Então, guardar isso é fundamental, ainda mais em concursos literais, ó, como esses três aqui, ok? Então, ó, quando eu falo dos fundamentos, eu encontro soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Tá? Mas vamos entender o que significa cada um deles. O que é soberania? Soberania, tá, é justamente a capacidade que um Estado tem, que um país tem, tá, e uma sociedade tem, de fazer valer o seu direito, o seu ordenamento jurídico dentro do seu respectivo território. Nós estamos onde? Em território brasileiro.
O que vigora aqui? É o direito israelense? É o direito da Rússia? É o direito norte-coreano? O direito americano? Não, o que vigora aqui, o Estado brasileiro e perante, né, a sociedade brasileira, é o direito brasileiro. É o ordenamento jurídico brasileiro. E nós temos essa capacidade de fazer valer o nosso direito dentro do nosso território? Sim. É claro que a gente pode melhorar, mas temos. Né? E eu sempre costumo dizer que você consegue perceber exatamente o que é soberania quando você vai para as bordas do país. Quando você vai, por exemplo, para uma região de fronteira. Eu tenho certeza que muita gente aqui já foi para Foz do Iguaçu e provavelmente atravessou a Ponte da Amizade em direção à Cidade Leste, né? E aí, quando você está atravessando ali a Ponte da Amizade, é uma experiência constitucional. Por que é uma experiência constitucional? Primeiro, porque você sai do território brasileiro e você consegue ver claramente que você está saindo do território brasileiro. Porque na hora que você está ali atravessando a Ponte da Amizade e olha para trás, em direção ao território brasileiro, você vê uma baita de uma bandeira do Brasil tremulando, você vê o pessoal da Receita Federal entrando dentro dos ônibus, fazendo fiscalização, você vê o pessoal da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, você consegue ver o Estado brasileiro em ação, nas bordas do Estado brasileiro ali. E aí você consegue perceber claramente que você está deixando o quê? Você está saindo do país e deixando o seu respectivo país. Sem contar que na hora que você está na ponte ali, você está passando no meio do Rio Paraná. E o Rio Paraná é um bem da União. Né? Então, está na Constituição também que os rios que fazem fronteira são bens da União. Né? E quando você entra no Paraguai, você está na soberania de quem? Do Estado do Paraguai. Tudo bem que não dá para ver muito bem a bandeirinha do Paraguai, o guardinha do Paraguai, porque quando você vai lá para a Cidade da Leste, você vê o quê? Uma placa da Sony, uma placa da Apple, né? Uma propaganda de perfume, né? O povo vendendo a R15 na rua, tô brincando, entendeu? Mas enfim, né? Você tem ali, ó, uma soberania completamente diferente da soberania brasileira. Então você está no Estado Paraguai, no país Paraguai, na sociedade paraguaia. O ordenamento jurídico ali é outro, é o ordenamento jurídico paraguai. A mesma coisa quando eu vou para a Argentina. E o argentino, inclusive, tem muito essa prática, né? Quem já morou na fronteira da Argentina como eu sempre lembro disso. Todas as vezes que você chega em um posto aduaneiro argentino, tem bandeira da Argentina para tudo quanto é lado. Tem bandeira da Argentina, o pessoal, a presença do Estado argentino claramente identificado, e sempre tem uma plaquinha assim, Las Malvinas são nossas. Eles não engoliram até hoje, mas tudo bem, né? E tem um outdoor também em regra falando que o Maradona é melhor que o Pelé. Tem mesmo, tá? Sempre tem esse tipo, né, de provocaçãozinha e de brincadeira, mas é brincadeira. Mas enfim, então, ó, quando você está justamente numa situação de fronteira, numa zona de fronteira, você consegue entender exatamente o que é soberania. Soberania é a capacidade que um país tem de fazer valer o seu direito dentro do seu respectivo território. Tanto é que no direito penal vocês estudam aquela questão da extraterritorialidade. Eu tenho um navio da Marinha em águas internacionais, tá? Um navio da Marinha brasileira em águas internacionais. De repente esse navio é atacado, bombardeado. Não é uma agressão à República Federativa do Brasil? É uma agressão à própria soberania brasileira. Por quê? Porque é uma extensão da nossa territorialidade, é uma extensão da nossa soberania. Né? E isso, em regra, é válido para todos os países do mundo. Eu não posso sair por aí atacando o navio dos outros. Porque se eu sair por aí atacando navio, avião, né, dos outros, eu posso começar o quê? Um incidente internacional, para não falar uma guerra, tá? Então, ó, soberania é um fundamento extremamente importante, tá? Nos concursos CESP, tá, eles gostam de perguntar uma coisa com relação à soberania. A soberania é um dos elementos constitutivos do Estado? Sim, tá? Todas as vezes que vocês forem estudar Estado, tá, vocês irão perceber o seguinte, que existem elementos constitutivos do Estado. Tá? São os elementos que formam o Estado. Nem todo concurso cobra isso, né? Mas os concursos CESP gostam de fazer esse questionamento. Quais são os elementos constitutivos do Estado?
Vocês concordam comigo que a primeira coisa que precisa existir para ter um país, para ter uma nação soberana, um Estado soberano, é o que, gente? Tem que ter povo, né? Como é que eu vou ter Estado se não tiver povo? Então, obviamente, eu preciso de povo. Além de povo, eu vou precisar de quê também? Além de povo, eu vou precisar de território. Concordam comigo? Sem povo e sem território, não existe país. Ok? Só que basta ter povo e basta ter território, esses dois elementos aqui, ó, povo, né? E território, povo e território, são elementos materiais. Eu preciso desses elementos materiais para falar que um país existe. Tem que ter povo e tem que ter território. Agora, de nada adianta eu ter povo e ter território se esse povo naquele território não tiver soberania sobre aquele mesmo território. Então, a soberania é um terceiro elemento constitutivo de um Estado. Tá? Parem para pensar os exemplos práticos. O povo brasileiro está onde? No território brasileiro. E nós fazemos valer a soberania brasileira. Então nós temos os elementos constitutivos do Estado? Temos, tá? Só que eu tenho que lembrar que existe mais um. Qual que é o quarto elemento constitutivo do Estado? Finalidades. Basicamente, a lógica é a seguinte, só para pegar o Brasil como exemplo, tá? O que nós, né, o povo brasileiro, no território brasileiro, com soberania sobre esse território, estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui no planeta Terra para quê? Qual é o nosso objetivo? Quais são os nossos objetivos, nossas finalidades? A gente tem que ter algum tipo de objetivo em comum para nos dar essa identidade da gente ter sido um grupo populacional, né, um número X de pessoas que em um dado território e constituindo esse território numa nação soberana, resolveu estar presente no planeta Terra. Ou seja, quais são as nossas finalidades, tá? Então eu sempre vou ter pelo menos esses 4 elementos constitutivos para falar que um país existe, que um Estado existe enquanto Estado soberano. Peguem os exemplos mundo afora de lutas por soberania. Eu não tenho o caso ali da guerra civil na Síria? No âmbito ali da guerra civil da Síria, eu não tenho o norte do Iraque e parte da Síria e parte da Turquia, tem uma população que vive ali, são os curdos, a população curda, que vira e mexe aparece no jornal por aí, né? O que os curdos reclamam? Que eles são o povo curdo vivendo num determinado território. E parte desse território é o norte do Iraque, parte desse território é a Síria, parte do território é a Turquia. Pergunto, o povo curdo vivendo nesse território tem soberania nesse território? Não. E eles ficam tentando lutar pela sua respectiva soberania. O dia que eles conseguirem, se conseguirem, vai surgir um Estado curdo, sei lá, o Kurdistão, entendeu? Vai surgir um país onde o povo curdo vai estar lá, vivendo naquele território, né, com soberania e seguindo determinadas finalidades. Vamos pegar um outro exemplo, também no barril de pólvora chamado Oriente Médio, né? Israel. O que é o Estado de Israel? O Estado de Israel não é o povo judeu? Só que o povo judeu não estava espalhado por aí. A gente não viu um livrinho antigo chamado Bíblia, né? Ou mais antigo ainda chamado Antigo Testamento, entendeu? Que teve uma diáspora, né? Enfim, e o pessoal, os judeus, né? O povo judeu ele não se espalhou pelo mundo, só que aí pós Segunda Guerra Mundial, o que eles resolveram? Todos retornarem à terra de Israel, né? Justamente para ter um povo, um território com uma soberania. Então criou-se o Estado de Israel, com todas as polêmicas decorrentes da criação do Estado de Israel. E o Estado de Israel tem lá as suas finalidades. Tá? Se a gente parar para observar no mundo como um todo, seja do ponto de vista da geografia política, né? Seja do ponto de vista da história, vocês vão perceber que uma nação só se torna soberana quando ela tem isso aqui, ó, povo, território, soberania, tá? E quando ela tem finalidades. Tá? Então, ó, quando o CESP perguntar, sim,
a soberania é um dos elementos constitutivos do Estado. E é um elemento formal, tá? Esses dois elementos aqui, ó, são chamados de elementos formais, tá? Então eu tenho um elemento aqui, ó, que são elementos formais. E esses dois outros elementos aqui, ó, são elementos materiais, ok? Deixa eu apagar essa listagem de concurso aqui, já deu para vocês saberem quais são os que estão aí, ok? Então isso é uma prova CESP. É claro que uma prova do DEAP, da PM, do TRF4, ou até mesmo de um concurso mais literal, não vai chegar a tanto, tá? No máximo eles vão citar a soberania, você não precisa conceituar e entender o que é soberania não, ok? Bem, além disso, a República Federativa do Brasil tem como fundamento a cidadania. E isso realmente existe? Existe. Sabe por quê? Nós vivemos em uma democracia. Ó, em outubro nós não iremos às urnas, eu não tenho o direito de votar e, se quiser ser votado, eu não tenho direitos políticos, a capacidade de votar e ser votado. Ora, ter direitos políticos é ter cidadania, é ser cidadão. Só que o sentido de cidadania aqui não é simplesmente esse sentido de ser detentor de direitos políticos, da capacidade de votar e ser votado. Aqui é cidadania de uma maneira ampla, geral, é ter conduta cidadã. Se é ter conduta cidadã, na hora que eu participo da associação de moradores do meu bairro, eu estou exercitando o fundamento da cidadania. Quando eu me preocupo com o lixo aqui em Florianópolis e participo, sei lá, de uma organização não governamental destinada, à reciclagem dos resíduos, eu estou tendo uma conduta cidadã. Quando eu ajudo uma senhora de idade a atravessar a rua, eu estou exercitando o fundamento da cidadania, entendeu? Então é claro que a principal conotação do termo cidadania é a capacidade de votar e ser votado. Nós vivemos em uma democracia e somos detentores de direitos políticos. É a principal característica do fundamento de cidadania. Só que a cidadania aqui é mais ampla. É mais ampla no sentido de abordar o ser cidadão, ter conduta cidadã. Não é exemplo, ajudar uma velhinha, uma pessoa de idade a atravessar a rua, não é exemplo de conduta cidadã? Então, por exemplo, fica aí essa situação prática, tá? Além disso, dignidade da pessoa humana. O Brasil é reconhecido, tá, como um dos países que mais respeita, pelo menos formalmente, ou seja, pelo menos no ordenamento jurídico, os direitos humanos, tá? Os direitos da pessoa humana. Tá? Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Dentro dessa situação surgem diversas questões. Por exemplo, o CESP, ou até mesmo, FEPESE já cobrou, e até mesmo outras bancas gostam de virar e falar assim, o direito à vida no Brasil é simplesmente o direito de você viver e ter existência na República Federativa do Brasil? Não, é um direito a uma vida digna. Todo mundo tem direito à vida. Mas não só o direito de viver simplesmente, mas o direito de ter uma vida digna. Tanto é que mais à frente a Constituição não vai falar dos direitos sociais. Ela não fala, por exemplo, do artigo 6º. O artigo 6º traz os direitos sociais básicos, que é alimentação, educação, saúde, alimentação, moradia, transporte. Ora, por que a Constituição está falando que todo mundo tem direito à educação, alimentação, saúde, moradia, transporte e outros direitos sociais básicos? Porque todos nós temos direito a viver na República Federativa do Brasil com o mínimo de dignidade, de forma digna. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Até quando a gente pensa, numa situação de punição, uma situação de repreensão, como por exemplo o sistema penitenciário, na teoria, na teoria constitucional brasileira, na teoria do nosso ordenamento jurídico, os presídios no Brasil, eles não existem tão somente para punir. Eles não têm ali tão somente o objetivo de ser um estabelecimento onde eu vou ter o cumprimento de uma pena. O grande objetivo do sistema prisional é o que, gente? Ressocializar.
reeducar. É por isso que quando você visita um presídio no Brasil, eu sempre comento isso, você encontra 2 presos por cela, eles estão sendo ressocializados, reeducados, tá? Ficam lendo livros em Curitiba, tô brincando, né? Enfim, ficam lendo livros de uma maneira geral, né? Ou seja, você tem ali, ó, toda uma política de reeducação, de ressocialização, tá? Uma política, né, extremamente correta do ponto de vista social. E tá certo, viu? A gente não pode imaginar a pena simplesmente como uma punição, não. Porque a história da humanidade já comprovou que quando a sociedade, uma determinada sociedade, vê a pena só como punição, o sistema só se retroalimenta. Ele fica só se retroalimentando. Ou seja, a pessoa sai e volta, sai e volta. Por quê? Porque ela não foi reeducada, ela não foi ressocializada. Então eu preciso ter políticas de ressocialização, políticas de reeducação. Tá? Por que que isso é importante? Porque eu tenho que lembrar que todo mundo na República Federativa do Brasil vai viver com dignidade, inclusive aqueles que estão encarcerados, inclusive aqueles que estão no sistema penitenciário. Afinal de contas, é proibido no Brasil penas o quê? Cruéis. Eu posso ter penas cruéis? Não posso. Tá? E aí você colocar uma pessoa num ambiente insalubre, numa masmorra medieval, com mais 30 pessoas, tá? E simplesmente atirá-las lá dentro, como é que ela vai ser reeducada, como é que ela vai ser ressocializada? Quando não foge, quando sair, volta. É o que acontece na prática, tá? Salvo exceções no Brasil. O Brasil tem excelentes exemplos, que são os exemplos, obviamente, que o Brasil leva em qualquer discussão internacional. Fala, ó, nós estamos mudando o nosso sistema penitenciário. Olha só a PAC X, olha só o sistema prisional Y. O Brasil pega os poucos que funcionam e levam, né, e leva para a comunidade internacional como exemplo de olha só como a gente respeita a dignidade da pessoa humana. Mas vocês conseguem perceber de uma maneira geral que isso existe no Brasil? Independente da situação, né, carcerária no Brasil, a gente vive em sociedade, em um Estado democrático de direito, onde eu tenho a dignidade da pessoa humana. E você tem essa dignidade, em regra, protegida. Tá? Então percebam que é um fundamento existente. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Qual que é uma das características fundamentais do capitalismo? Quando pensaram no capitalismo, pensaram em quê? Livre iniciativa. Então não é à toa que isso está na Constituição. A Constituição está dizendo claramente para o Brasil e para o mundo, somos uma nação capitalista. Tá? E lembrem-se que a Constituição é de 88. Em 88 era muito importante que um país se posicionasse com relação ao sistema econômico. Tá? Nós estávamos ainda em um período de Guerra Fria. Você tinha que dizer se você era comunista ou se você era capitalista. Qual foi a resposta que a Constituição de 88 deu? Nós somos capitalistas, livre iniciativa. Só que o nosso capitalismo não é um capitalismo selvagem. Não é um capitalismo desenfreado, onde eu vou pegar, por exemplo, um menor e ele vai trabalhar de noite. Ou então em um local insalubre, ou em um local perigoso. Ah, eu não vou pegar um trabalhador e submetê-lo a 16, 18 horas de trabalho por dia. Não, peraí, a gente vai ter uma jornada máxima diária de 8 horas. E uma jornada máxima semanal de 44. Ó, peraí, empregador, você não pode pegar o menor e colocar ele para trabalhar de noite, não. Muito menos em local insalubre, muito menos em local perigoso. Porque é proibido ao menor trabalhar de noite, em local insalubre, tá? Em local perigoso, com atividade penosa. Tudo isso está na Constituição. Então percebam que a Constituição ela garante a livre iniciativa. Qualquer um de nós pode ser empreendedor. Não à toa o Brasil é um dos países que mais tem empreendedores na face da terra. Né? Tudo bem que falta qualificação, né? Mas tudo bem que é uma consequência do desemprego. Entendeu? Mas ninguém pode virar e falar que o Brasil não é capitalista. Nós temos a livre iniciativa como um dos nossos maiores fundamentos, tá? E sobretudo do ponto de vista econômico. Só que o nosso capitalismo não é selvagem. A gente vai ter limitações ao poder da livre iniciativa. Né? Eu preciso perceber que existem direitos sociais que são importantes. Afinal de contas, para a própria sobrevivência do capitalismo,
eu preciso ter consumo. E o consumo está baseado na sociedade, e está baseado na família. Se eu tenho uma família marginalizada, ela faz parte do mercado de consumo? Não faz. Se eu tenho uma família, um trabalhador que só trabalha, o que ele vai consumir? Ele não vai no teatro, ele não vai no cinema, ele não vai ter tempo de ir no shopping, ou, pior, vai comprar roupa para quê? Só precisa ir trabalhar, basta um macacão, uma bota de borracha e um óculos de sei lá o quê. Você está entendendo? Então, obviamente, para a afirmação do próprio capitalismo, eu tenho que ter jornada de trabalho e momentos fora da jornada de trabalho, para que a roda econômica do capitalismo possa justamente o quê? Florescer e rodar. Achar que o trabalho por si só, a iniciativa privada por si só, vai resolver os problemas sociais advindos, né, do capitalismo, é uma grande ilusão. A história já provou isso. Agora, eu também não posso ir demais para o lado dos valores sociais do trabalho, porque a história também já provou que não adianta você ser 100% social. E também não adianta você ser 100% livre iniciativa. Você tem que buscar o quê? Um meio termo. Né? Tem um filósofo medieval, que eu gosto muito de passagem, que é o São Tomás de Aquino. E o São Tomás de Aquino falava uma coisa básica, porém simples e muito eficiente. A virtude está no meio. Nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. Vamos procurar a virtude do meio, um caminho do meio. Vamos equilibrar valores sociais do trabalho e livre iniciativa. E vou ser bem sincero com vocês, tá? A Constituição brasileira nesse ponto é excelente. É um documento estudado fora do Brasil, como sendo o parâmetro teórico ideal de equilíbrio entre os valores sociais e equilíbrio também entre a livre iniciativa. Vou dar exemplos práticos para vocês, tá? Onde que a Constituição brasileira é estudada, tipo Harvard. O pessoal fica estudando a Constituição brasileira lá, porque lá nos Estados Unidos, claro, você tem uma livre iniciativa com muito mais liberdade do que a livre iniciativa brasileira. Mas em contrapartida, por exemplo, você não tem um sistema único de saúde. Se você é atropelado nos Estados Unidos, vai entrar num pronto-socorro, é bom você ter um seguro-saúde. Ou então um plano de saúde, porque senão eles colocam uma tábua aqui, outra tábua aqui, colocam uma faixa, sutura ali para você não ter uma hemorragia, alguma coisa assim, e te manda embora. Né? O Brasil foi um dos poucos países que ousou estruturar um sistema único de saúde na própria Constituição. Falando o seguinte, ó, o Brasil tem livre iniciativa, mas aquela massa de pessoas que não tem condições de pagar um atendimento de saúde serão atendidas pelo SUS. Tudo bem, tá? A gente não precisa ir para a realidade prática do SUS em muitas cidades e principalmente nas grandes cidades brasileiras. Mas tem lugar que o SUS funciona, tá? Cidades pequenas, inclusive do interior de Santa Catarina, o SUS funciona consideravelmente bem. De modo a que a população que não tem dinheiro para comprar um plano, assinar, né? Enfim, ser cliente de um plano de saúde, tem um mínimo de seguridade social se tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de questão referente à saúde. Então, o SUS, por incrível que pareça, porque a gente vê o SUS na prática, né? Mas imagina ser um estudante europeu, um alemão, um estudante norte-americano, um estudante coreano, lá da Coreia do Sul, e você quer estudar os sistemas de seguridade social existentes no planeta Terra, ou as constituições que equilibraram o mundo privado com, né, a ordem social. Você sabe qual é uma das constituições mais estudadas? Brasileira. Porque na teoria, ela é muito boa, na teoria. Está faltando ela ser concretizada na prática. Mas enquanto instrumento teórico, equilíbrio. Não vamos ser nem comunistas, nem socialistas, mas também o nosso capitalismo não vai ser um capitalismo selvagem, arbitrário. O nosso capitalismo é um capitalismo calcado na livre iniciativa, mas com a limitação dos valores sociais do trabalho. Nenhum trabalhador aqui vai trabalhar mais do que 8 horas por dia, mais do que 44 semanais. Nós teremos direitos trabalhistas, né, enquanto ali empregados da iniciativa privada. Isso é toda uma evolução, tá, do direito constitucional, do direito do trabalho. É por isso que a Constituição Federal de 38 é muito estudada fora também. Ela é uma das mais novas. E pelo fato de ser uma das mais novas existentes no planeta, ela conseguiu
né, sistematizar em uma única Constituição toda a evolução planetária da evolução do Estado, né, do pensamento de como deveria funcionar um Estado. Tá? E outra Constituição também dá muito estudada, a mexicana. Você fala, pô, professor, mas só exemplo ruim. México e Brasil, olha, compara o México e o Brasil com os outros países. Isso é a prática, gente. É justamente a falta da incidência de uma Constituição ainda muito nova, mas que precisa ser difundida e praticada na medida do tempo. Né? Eu tenho muitos amigos que foram estudar fora e hoje são professores em outras universidades, em outros lugares, né, mundo afora, e eles ficam comparando demais quando vêm para o Brasil, onde eles estão com o Brasil. Tipo, fica comparando os Estados Unidos com o Brasil, fica comparando a Alemanha com o Brasil, fica comparando a França com o Brasil. Pô, você vai comparar uma democracia de 250 anos com uma outra que foi praticamente refundada em 88? Você vai comparar uma Alemanha e uma França com, né, democracias e estados muito mais desenvolvidos, historicamente falando, do que a própria República Federativa do Brasil, com a gente que praticamente foi refundada em 88. Vocês já pararam para pensar que a primeira geração de concurseiros públicos é essa geração que agora é procurador da República na Lava Jato, delegado da Polícia Federal na Lava Jato, juiz federal na Lava Jato? Sabe por que eu falo muito? São os filhos da Constituição de 88. Os filhos da Constituição de 88 estão chegando nos postos chaves da República. E isso está incomodando muita gente, tá? Ao ponto de muita gente virar e falar que a Constituição brasileira é péssima, que a Constituição brasileira tem que ser, né, tem que fazer-se uma nova Constituição. Não, é porque esse pessoal que está chegando filho da Constituição de 88 está incomodando. Por quê? Está falando o seguinte, ó, dá para aplicar a Constituição e tem toda uma geração mais antiga, toda uma cultura, né, política estatal que vem de antes da Constituição Federal de 88. Então a gente está nesse momento de construção e transição. Tá? Na minha opinião, daqui uns 8, 10 anos a situação vai ser bem melhor. Por mais que as pessoas acham que ela, né, só vai piorar. Ok? Tudo tem resposta na Constituição, inclusive a questão orçamentária. Tá? Quinto, pluralismo político. Olha só, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. O que isso significa? Liberdade. Nós vivemos em uma sociedade e em um Estado que está calcado em cima do pilar da liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de convicção, e aqui ó, convicção religiosa, convicção ideológica, convicção político-partidária, convicção de gênero. Tanto é que qual que é a interpretação que o Supremo Tribunal Federal dá para o termo homem e mulher na Constituição? Quando a Constituição vai falar da família, a Constituição fala que a família é formada pela união entre um homem e uma mulher. Aí você fala, tá vendo, professor? Não pode ter casamento com pessoas do mesmo sexo. Aí o Supremo, analisando casos concretos, falou assim, a sociedade brasileira, calma lá, deixa eu explicar para vocês qual que é o sentido do termo homem e mulher na Constituição brasileira. E o Supremo começa logo de cara falando o seguinte, lembram do pluralismo político? Pluralismo político não é liberdade de convicção? Liberdade de pensamento político, ideológico, futebolístico, pensamento, né, de uma maneira aí livre? Claro que eu não posso ter liberdade ao ponto de afrontar o direito das outras pessoas. Eu não posso, com base no pluralismo político, sair por aí fazendo, né, cometendo crimes, cometendo atitudes ilegais. Ou seja, é sempre um pluralismo, uma liberdade dentro da legalidade, dentro, né, do Estado democrático e dentro da legalidade. Mas aí o Supremo continua. Ó, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político, significa que nós vivemos em uma sociedade plural. E a sociedade plural admite a diversidade, seja diversidade cultural, seja diversidade política, seja diversidade ideológica, seja diversidade, igual eu brinquei, futebolística, seja diversidade o quê? De gênero. E aí continua o Supremo. Na hora que a Constituição fala homem e mulher, não é no sentido biológico da palavra, mas é no sentido comportamental, psicossocial da palavra. Você pode até discordar, mas é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal
que é justamente o intérprete maior da Constituição, em cima de um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, nas palavras do Supremo, se o João se sente Maria, ele tem que ter todo o direito de ser Maria. Se a Maria se sente João, ela tem todo o direito de ser João. Se a Constituição garante esse pluralismo, essa liberdade, eu posso ter, sim, união de pessoas do mesmo sexo. Para a gente ficar um exemplo, entendeu? Então, o pluralismo político, ele é tão amplo que ele chegaria a esse tipo de interpretação. Ok? Cada um pode ter a sua opinião pessoal, concordar ou não concordar com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o fato é, vivemos em um país com pluralismo político enquanto fundamento, e o intérprete maior da Constituição, Supremo Tribunal Federal, disse que não há nenhum tipo de problema entre eu ter uma união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tanto é que um casal de homens ou um casal de mulheres consegue adotar uma criança no Brasil e criá-la enquanto uma família? É uma unidade familiar? É uma unidade familiar protegida não só pela Constituição, mas pelo restante do ordenamento jurídico. Ok? Então, tudo isso aqui são fundamentos. Fundamentos que embasam todo o restante do ordenamento jurídico brasileiro. E toda a conduta do Estado brasileiro e a interpretação que deve ser feita não só das atitudes do Estado, mas sobretudo do ordenamento jurídico como um todo. Tá? Então, questão sempre importante lembrar cada um deles. O concurso que fica detalhando cada um deles é o concurso do SESP. Então, PRF e MPU é que tendem a ficar esmiuçando. Os demais concursos, basta lembrar quais são. E aí é bem tranquilo, só se diga tudo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Além disso, você tem que lembrar que o artigo 1º traz informações importantes também. Primeiro, República Federativa do Brasil. É o nome completo do Brasil. Tá? E esse nome completo do Brasil tem muita coisa importante nele. Porque olha só, primeira coisa, nós somos uma república. E aí, república, gente, é o quê? República é uma forma de governo. Ok? Então, quando o concurso perguntar qual é a forma de governo escolhida pelo Brasil, a resposta é republicana. É a forma republicana de governo. República vem de res pública, ou seja, coisa pública. Na teoria, tá? É o governo da coisa pública. Ou seja, ninguém exerce o governo para si mesmo. Nenhum partido político, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, não está aqui em pedra, tá? É a teoria. Então, assim, nenhum partido político ou grupo político existe em prol do partido político ou em prol do grupo político. Todo o conjunto de partidos e de pensamentos político-partidários, político-ideológicos existentes, existem em razão da coisa pública, em razão do povo, em razão dos interessados na prestação do serviço público, que são justamente todas as pessoas que estão na República Federativa do Brasil. Então, é o interesse público. É o governo calcado em prol do interesse público. A finalidade última é o interesse público. Então, se eu sou presidente da República, eu sempre governo e exerço as minhas funções de presidente da República jamais pensando no meu objetivo individual, jamais pensando no projeto de poder meu ou do meu partido. Eu estou ali justamente para governar a coisa pública. Eu estou a serviço do interesse público. O mesmo vale para os membros do Poder Legislativo. Nossos deputados federais, nossos senadores, não estão lá pelos interesses partidários, fisiológicos, e pessoais que têm. Eles estão lá em prol do interesse público. O mesmo vale para o Poder Judiciário. Quem é membro do Poder Judiciário, quem é membro do Ministério Público, não se preocupa no primeiro momento com o Poder Judiciário, com a sua função de juiz, com a sua função
de membros do Ministério Público, tá? Está ali justamente a serviço do povo, da população. Depois eles vão pensar no salário deles, depois eles vão pensar no prédio humilde do tribunal, né? Depois eles vão pensar no não recebimento de auxílio moradia, né? E outras coisas. Entenderam como que a teoria é perfeita? O problema é a distorção que o brasileiro, ou melhor dizendo, né? A mentalidade brasileira faz a teoria. Por isso que a nossa prática é bem diferente da teoria. A teoria sempre é distorcida. Por que a teoria é distorcida? Porque ninguém estuda a teoria. Quantos brasileiros sabem o que é república? Quantos brasileiros estudam a Constituição da República Federativa do Brasil? Projeto não falta, né? Tem projeto aí tramitando no Congresso Nacional há não sei quantos anos falando para ensinar direito constitucional desde o primário. Né? Eu falo, eu dou aula uma coisa que devia ser estudada no máximo até o ensino médio. Tá? Para mim é matéria de ensino médio. Tá? Matéria de ensino médio ali, ó, estudar a Constituição inteira. E aí quando você chega na universidade você vai estudar outras coisas. Mesmo que você não seja bacharel em Direito. Tá? Eu vou formar em Podologia. Estuda a Constituição no nível médio. Tá? Por quê? Porque se eu tiver a Constituição no nível médio, eu tenho cidadãos muito bem formados, capazes justamente o quê? De cobrar. Representante, cadê a teoria na prática? Como é que você vai cobrar a teoria na prática sendo que você não conhece a teoria? Né? Então é uma questão básica aí em termos sociais, em termos práticos. Tá? Então, ó, o concurso perguntou, forma de governo republicana. Qual que é a outra forma de governo? Que obviamente não é a forma adotada pelo Brasil, né? A outra forma é a monarquia, ok? Então, ó, nós não somos uma monarquia, nós somos uma república, tá? Pergunta de prova, a forma de governo, ela pode ser alterada por uma emenda à Constituição? Pode. Não é cláusula pétrea. Se a gente quiser, a gente volta a ser uma monarquia. Basta aprovar uma emenda à Constituição falando que nós não seremos mais uma república e que nós voltaremos, né, a ser uma monarquia. Aí a gente vai procurar lá na linha de sucessão, lá na linha hereditária do Dom Pedro II, algum Orleans e Bragança para virar Dom Pedro III. Tá? Então poderia acontecer? Na teoria, poderia. Tá? Só que eu preciso ter uma emenda à Constituição para que isso ocorra. Ok? E forma de governo, ó, é a forma como se dá a relação entre governantes e governados. Como que se dá a relação entre governantes e governados no Brasil? De forma totalmente democrática. Porque nós escolhemos o nosso representante para que ele exerça o governo em prol do interesse público. Jamais em prol do próprio interesse ou de sua família ou de seu grupo partidário. Então, junto com o princípio republicano, existe também uma noção de democracia. Por que existe uma noção de democracia? A Constituição fala, ó, que nós vivemos em um Estado democrático de direito, olha só, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. O que significa isso? Ó, é o princípio democrático. Por que é um princípio democrático? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, ó, o que rege a vida da sociedade brasileira, do Estado e da sociedade brasileira? Eu tenho justamente o ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Esse ordenamento jurídico brasileiro, ele foi criado como? Ele foi imposto de cima para baixo? Ele foi o quê? Legislado. Porque a principal fonte do ordenamento jurídico não é a lei? A lei é a principal fonte do direito. É a principal fonte do ordenamento jurídico. E como que essa lei foi produzida? Ora, ela foi produzida pelo Poder Legislativo, tá? Que é composto de quê, gente? De representantes do povo. Né? Então tem os representantes, ó, os representantes do povo. Falei dos representantes do povo, eles exercem o poder em nome deles ou em nome do povo? Em nome do povo. Afinal de contas, todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Então, ó, nós vivemos em uma democracia, em um Estado democrático de direito. Isso tem íntima correlação também com a forma republicana, porque a forma republicana de governo não tem alternância das pessoas que exercem o governo em nome do povo.
o governo da coisa pública vai ser realizado sempre por um mesmo grupo político? Por uma mesma família? Não, eu tenho uma alternância, essa possibilidade de alternância, no caso brasileiro, de 4 em 4 anos. Eu tenho eleições. Tá? Então percebam que a forma de governo republicana tem a ver com a própria democracia brasileira, porque o nosso ordenamento jurídico, que tem como principal fonte a lei, é justamente elaborado pelo Poder Legislativo, que é composto por representantes do povo. Afinal de contas, olha o parágrafo único do artigo 1º. Ó. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá? Então é aquela reflexão que eu sempre faço com os alunos, na primeira aula de Direito Constitucional, artigo 1º da Constituição. Tá? Eu tenho que lembrar que um presidente da República não faz nada sozinho. Se ele não tiver um apoio no Congresso Nacional, ele não consegue aprovar um projeto sequer. Por quê? Porque os representantes, os verdadeiros representantes do povo, estão aonde? Na cadeira lá de presidente da República no Palácio do Planalto? Não. Os verdadeiros representantes do povo estão no Poder Legislativo. Não que o presidente não seja. É importante você ter um líder político da nação. Alguém capaz de propor bons projetos, de comandar o barco chamado Brasil para algum lugar. Claro que o timoneiro é importante, tá? Mas o timoneiro consegue conduzir o navio sozinho? E o pessoal lá da sala de máquina? Se não combinar com o pessoal da sala de máquina, entendeu? Dá certo, não. Então, obviamente, eu preciso lembrar que em uma eleição eu tenho que me preocupar não só com quem vai ser o próximo presidente, eu tenho que me preocupar com quem vai ser também o próximo deputado federal e quem vai ser também o próximo senador. Isso para ficar no plano da União, né? Porque se a gente vai no plano do Estado, governador e deputados estaduais. Se eu vou para o plano municipal, prefeito e vereadores. Tá? Então, ter esse conhecimento aqui, ó, é fundamental para uma vida republicana. E o que é uma vida republicana? É uma vida em prol do interesse público, uma vida social, né, onde eu viva realmente numa democracia e onde o poder que vai ser exercido por um grupo que governa o país é exercido no interesse público e não no seu próprio interesse. Pergunto, na prática é o que está acontecendo no Brasil? Será que no Brasil não está acontecendo uma inversão disso não? Ah, e por quê? Porque a população brasileira não entende, não procura saber como é que funciona. Todo mundo só aprende isso, sabe quando? Quando precisa passar no concurso público. Aí o pessoal vem todo mundo estudar direito constitucional, república, federação, Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, quando querem entrar no castelo, todo mundo estuda, entendeu? Mas antes, né, de pretender entrar no castelo aí, o pessoal não costuma estudar isso aí, né? Fruto aí da vontade também dos nossos próprios governantes também. Eu costumo brincar com um fundinho de verdade, que é o seguinte, ó, cada sociedade tem o legislativo, o executivo e o judiciário que merece. Tá? Por quê? Porque no fundo, o que a gente vê na prática é o espelho da própria sociedade. Então, quanto mais educação e conhecimento for distribuído para a sociedade, melhor vai ser o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? E menos a gente vai ver a propagação dessas práticas políticas que nós vemos por aí. Tá? Por fim, para a gente finalizar aqui, ó, a questão do artigo 1º, que é sempre muito importante, principalmente em provas do SESP, tá? Mas também, né, em outros concursos. Tá? Lembrar que nós somos uma federação, ou seja, república é a forma de governo. Só que eu tenho que lembrar que o Brasil também, tá? Ele é uma federação. Federação é o que, gente? Federação é forma de Estado, forma de organização do Estado. Tá? Quais são as outras formas de organização do Estado existentes, né? De uma maneira geral, para provas e concursos aqui, ó. Eu posso ter um Estado que seja um Estado unitário, tá? E posso ter um Estado que seja um Estado confederado. Tá? O Brasil é um Estado unitário? Não. O Brasil é um Estado confederado? Não. O Brasil é uma federação. Forma de Estado. O que isso significa? Forma de organização do Estado.
como se dá a organização do Estado no território brasileiro. Aí a gente tem que lembrar de algumas questões lógicas. O território do Estado brasileiro é um território grande ou pequeno? Grande, né? Faria sentido o Brasil ter um Estado unitário? Qual que é a característica do Estado unitário? Você tem um poder central, e do poder central eu tenho o irradiamento desse poder central em todo o território nacional. Vou dar um exemplo bem prático e clássico. Uruguai. O Uruguai é um Estado unitário. Tem lá o poder central em Montevidéu. E de Montevidéu eu consigo irradiar o poder do governo, né, do Estado uruguaio por todo o território uruguaio? Consigo. Querem uma exemplificação prática disso? Como é que é uma placa do Uruguai? Vocês já viram que a placa tem Uruguai? Né? Como é que é o policial lá no Uruguai? Se você atravessa a fronteira no Uruguai, está lá no posto de fronteira, você vê um policial. Aí você anda mais um pouquinho para dentro, você vê o mesmo policial. É claro que não é o mesmo policial, mas é o mesmo tipo de uniforme. Aí você chega lá em Montevidéu, na capital do Uruguai, na praça central lá de Montevidéu, você vê outro policial, o mesmo policial, é o mesmo uniforme. Você fala, por que esse povo aqui tem o mesmo uniforme na polícia? Por que não é igual ao Brasil, que a polícia do estado X é de uma cor, o estado Y é de outra cor, não tem diferenças nos próprios uniformes ali das respectivas corporações? Porque o estado uruguaio é um estado unitário. Lá eles não precisam ter repartição de competências entre os entes federativos. Vamos ficar no exemplo da segurança pública. Parem para pensar o que é a segurança pública no Brasil. Eu não tenho uma repartição de competências na segurança pública? Ó, exemplo, quem faz a defesa da pátria? A defesa da República Federativa do Brasil? Marinha, Exército e Aeronáutica. Missão das Forças Armadas. Ah, mas espera aí, quem que é a nossa polícia de fronteiras? A nossa polícia marítima, a nossa polícia aeroportuária? Polícia Federal. Ah, mas espera aí, eu preciso evitar a prática de crime, eu preciso ter um policiamento ostensivo no dia a dia das cidades, no dia a dia, né, dos bairros. Quem que faz essa função de policiamento ostensivo no dia a dia para evitar o crime e criar uma sensação de segurança pública? Polícia Militar. E a Polícia Militar é de quem? É da União? É do município? É dos estados. Estados e Distrito Federal. Então percebam que a competência de evitar o crime, a competência de ser uma polícia preventiva ostensiva, é de quem? É da União, do município ou dos estados? Dos estados. Ah, mas os municípios também não podem ajudar? Criando a sua respectiva guarda municipal? E a guarda municipal não vai ficar nas principais praças, nas ruas do município, fazendo também um policiamento? Então percebo que o município também tem um papel. Ah, e se acontecer um crime, professor? Depende do crime. Se for um crime federal, quem investiga é a Polícia Federal. Se for um crime aqui em Florianópolis, quem vai investigar é o quê? Né? Um crime não federal, ou seja, um crime, vamos dizer assim, né? Um homicídio. Homicídio doloso contra a vida aqui, ó. Quem que vai investigar em regra? Polícia Civil. Então percebam que quando eu falo do tema segurança pública, a segurança pública é repartida. A competência segurança pública está repartida entre os entes federativos. Lá no Uruguai não acontece isso. Quem faz tudo isso, tirando a defesa da pátria uruguaia, que é, né, são as Forças Armadas uruguaias, é a Polícia Uruguaia. Então a Polícia Uruguaia, entendeu? A Polícia Uruguaia, Estado unitário, vai exercer as funções de polícia do Uruguai em todo o território uruguaio, porque o Estado é pequeno. É claro que não necessariamente, tá? Se eles quisessem, eles poderiam ser uma federação? Poderiam, sem problema algum. Mas o importante é vocês entenderem o que é uma federação. Uma federação é uma reunião, porque olha só, o união aqui está com U minúsculo. Uma federação é uma reunião indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, o que significa? Que em um determinado momento histórico, no nosso caso, né, 1889, confirmado pela Constituição de 1891, os estados brasileiros, juntamente com os municípios brasileiros, mais o Distrito Federal, fizeram o seguinte, ó, galera,
vamos assinar aqui um pacto federativo. Já ouviram falar dessa expressão? Pacto federativo? É justamente o pacto, né? Uma espécie de tratado, tá? Que forma a federação. Então, na hora que todo mundo foi lá e concordou com o pacto federativo, todos os estados-membros, todos os municípios e o Distrito Federal abriram mão de uma eventual soberania para serem entes federados autônomos, dotados de autonomia. E dessa reunião formou-se o quê? A República Federativa do Brasil. Então, quem é soberana? É a República Federativa do Brasil. Quem é dotado de autonomia? Os entes federados, os entes federativos. Quais são os entes federativos? Os estados, o Distrito Federal, os municípios, e aí também surge, né, uma pessoa jurídica de direito público interno, que é a União, só que é a União com U maiúsculo, Governo Federal. Quando eu falo dos entes federativos, o artigo 18 vai dizer isso claramente. Quais são os entes federativos? A União com U maiúsculo, né, os estados-membros, Santa Catarina dentre eles, e também o Distrito Federal e os municípios. Então nós fizemos um pacto federativo. E esse pacto federativo está em vigor, né, até o momento. Mas do jeito que está precisando refundar a federação. Porque como é que uma federação sobrevive com 15 estados quebrados? Né? E sendo ali a todo momento arrochados pela União. Que a União faz o seguinte, gente, ela arrecada tudo e faz o repasse para os estados. Só que a União não é boba, na hora que ela arrecada tudo, tá? Ela paga todas as suas contas, inclusive o déficit gigantesco, e o que sobra ela manda para quem? Para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal. E não existem competências que são comuns, tipo saúde. É só o município que faz? Ou é município, estados, Distrito Federal e a União? Todo mundo. Então, se não vier contrapartida da União, o Estado quebra. E é o que está acontecendo no Brasil. O volume de contrapartidas de transferências da União para os estados e para os municípios, tá? Ele só diminui. E o pior, né? Os estados devem para a União. E aí, como os estados devem para a União, na hora que um estado não paga a parcela da dívida que tem com a União, o que a União faz? Sabe aquele dinheiro do ICMS que eu ia te passar? Pela geração de energia elétrica aí do seu estado? Está bloqueado. Aí o estado falou assim, mas peraí, você não leu o nosso contrato lá, quando vocês federalizaram a dívida, não? Lembra que eu paguei a dívida de vocês? Vocês me devem agora, eu União, falando para o estado, né? Vocês estão me devendo. Não pagou, eu desconto na fonte. Mas a escola, o hospital, manda ficar na maca lá, no corredor lá, se vira, um dia vai ser tudo entendido. Então assim, se a gente continuar desse jeito, com esse tipo de política federativa que está sendo aplicada na prática brasileira, tem muito governador já falando que o pacto federativo foi rompido, que isso não é uma federação. Eu estou arrochando cada vez mais os entes federados. Olha a situação financeira dos estados, o início da nossa aula, tá? Mas aí tem um detalhe, olha só, então peraí professor, vamos fazer o seguinte, vamos juntar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e vamos fundar um novo país. O Sul é meu país, tá? Então vai virar agora o país do Sul. Pode? Uma federação é uma união indissolúvel. Indissolúvel é algo que pode ser separado? Algo que pode ser dissolvido? Então, para isso acontecer, é só uma guerra civil. Tá? Só uma separação, uma tentativa de separação armada. Eu acho que a gente já passou dessa fase da humanidade. Essa fase foi lá no século XIX. Entendeu? Não precisa voltar lá para o século XIX, não. Mas peraí, professor, dá para fazer uma emenda à Constituição, questão de prova. Eu não posso ter emenda à Constituição tendente a abolir ou prejudicar a federação. Porque se fosse possível emenda à Constituição aqui, gente, a reunião não seria o quê? Indissolúvel. Vocês concordam comigo? Cláusula pétrea. Está lá no artigo 60 da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4. Eu não posso ter uma emenda à Constituição tendente a prejudicar ou a abolir a Federação Brasileira. Então, qualquer Estado que tentar separar, sabe o que as Forças Armadas Brasileiras fazem? Intervém. Intervenção federal é a primeira medida. Se a intervenção federal não der resultado, Estado de defesa. Se o Estado de defesa não der resultado, Estado de sítio. Aí a gente já está à beira de uma guerra civil de
grandes proporções. E se o Estado City não der resultado, guerra. Só que as pessoas acham que guerra é só guerra contra uma potência estrangeira, né? O pessoal não vê jornal e não vê a guerra lá civil na Síria. Então, guerra civil é justamente esse tipo de tensão. Uma tensão interna, onde eu tenho justamente uma tentativa de fragmentação de um país atualmente existente. Aí eu pergunto para vocês, o Brasil precisa chegar nesse ponto? Claro que não. Como é que eu resolvo esse problema? Vamos estudar, vamos ver as soluções para todos os problemas brasileiros previstos na Constituição, em outros, né, diplomas legais. Vamos chamar as universidades para conversar, o mundo político honesto para conversar, tá? E não ficar nessa lógica do impasse. A gente está vivendo uma lógica do impasse, tá? Ninguém conversa com ninguém, todo mundo fala para aqueles que querem ouvir aquela pessoa falar. O Brasil está dividido de uma maneira aí muito perigosa, na minha opinião, e você precisa justamente o quê? Colocar, calma lá, gente, espera aí, ó. Vamos seguir a Constituição, vamos ter a Constituição como parâmetro, vamos reequilibrar os poderes, vamos repactuar a federação, refazer o pacto federativo. Ok, União, você tem o direito de nos cobrar, nós, Estados, estamos devendo, mas peraí, vamos prolongar essa dívida mais um pouquinho aí, vamos, né, desarrochar ali o aperto para todo mundo, vamos negociar, sentar na mesa, conversar e negociar. Isso está na Constituição, tá? É uma lição que a Constituição dá a todo momento. Ela é o parâmetro. Na hora que o pau quebrar, quem que é o parâmetro? É a Constituição. E a gente não pode ficar nessa bagunça institucionalizada que a gente tem vivido aí nos últimos anos, tá? Enfim, então, ó, tá aí artigo 1º, tem tudo a ver com os concursos que estão para acontecer, tá? E a gente encerra a nossa aula, mas antes a última dúvida ali. Você falou antes ali, a soberania da República Federativa do Brasil, né? Isso. O Estado federal tem autonomia. Todo ente federado é autônomo. O município de Florianópolis tem autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia legislativa. Não tem a Câmara Municipal? Não tem as leis municipais? Então percebam que os entes federados, eles são autônomos. E justamente por que eles são autônomos? Porque eles abriram mão de uma eventual soberania. Porque soberana é a República Federativa do Brasil. Tanto é que é o quê? Ó? Um dos fundamentos. Isso aqui é fundamento do Estado de Santa Catarina? É fundamento do município de Florianópolis? Não. Tá? Soberania de quem? É da República Federativa do Brasil. Porque os Estados, os entes federados, né, como um todo, eles são autônomos. Beleza? Então, ó, com isso a gente finaliza a nossa primeira aula de Direito Constitucional. Outra dúvida, rapidamente. Não, só interrompendo ali, caso uma pergunta dos entes federativos venha a cair com a união minúsculo, pode ser considerado errado? Errado. Ah, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o união aqui, o U torna minúsculo. insolúvel, mas não com U maiúsculo. Exatamente, porque união com U maiúsculo, eu não estou falando da reunião, eu estou falando do ente federativo união, que é pessoa jurídica de direito público interno. É o governo federal. Não tem o governo federal? Não tem a Polícia Federal? Não tem a Justiça Federal? Não tem o governo federal como um todo? O governo federal representa quem? A União, só que é a União com U maiúsculo. Então, na hora que eu tenho União com U minúsculo aqui, a Constituição não estava falando do ente federativo União, estava falando da reunião. A reunião indissolúvel. Os entes vão continuar sendo os mesmos, né? Os entes vão continuar sendo os mesmos. Tanto é que quando você chega no artigo 18, se vocês forem lá no artigo 18 da Constituição, o caput do artigo 18 fala, são entes federativos, União com U maiúsculo, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vocês tomem cuidado com isso aqui, tá? Eu já vi o professor dando aula errada disso aqui, viu? Falando que o União aqui tinha que ser com U maiúsculo. Ele não entendeu que está falando do princípio federativo. Quando que você forma uma federação? Quando você tem a reunião dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, estados, Distrito Federal e município deram as mãos. Ó, galera, vamos criar um país só, chamado República Federativa do Brasil. No plano externo, a República Federativa do Brasil tem o quê? Soberania. Só que a República Federativa do Brasil não precisa ser administrada internamente também, aí surge o governo federal.
mas que é nada mais nada menos do que a representação da união com U maiúsculo. O que é a união com U maiúsculo? É uma pessoa jurídica de direito público interno. A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. Internamente, a República Federativa do Brasil é representada por quem? Pela União, mas a União com U maiúsculo, que nada mais é do que o governo federal. Já viram que tem esse Poder Judiciário da União, né? Polícia da União, que no caso é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e, né, os órgãos federais de segurança como um todo ali, ok? Então, ó, a gente tem aí essas questões ao longo do curso, a gente vai voltar a todo momento nisso aqui, vocês vão ver como que isso tem correlação com os outros pontos da matéria. É claro que para uma prova FEPESE, uma prova IOBV, uma prova ali do DEAP ou da Polícia Militar, o concurso não vai chegar a tanto, ele não vai detalhar tanto de cobrar a teoria, tá? Agora, PRF e o MPU vai ser CESP, e o CESP fica fazendo aquelas afirmativas de certo e errado. Letra de lei, o CESP o CESP ele está calcado na letra de lei, só que ele quer saber a interpretação da letra da lei. Já a PM e o DEAP é a literalidade do texto da lei. Então, assim, vocês têm que ler a Constituição a todo momento, está lendo a Constituição a todo momento, mas também não só estar lendo a Constituição. Quem tem pretensão de fazer PRF, por exemplo, tem que saber interpretar a Constituição. Tá? Decorar a Constituição, gente, literalidade da Constituição, serve para o concurso da polícia e do DEAP. Os outros concursos você tem que entender um pouquinho mais aí do texto constitucional. Tá? E como é o objetivo do curso aqui é ter uma carga horária ampla, capaz de me permitir isso aí, ó, o pessoal que é aluno aqui já há mais tempo sabe, né, que eu sempre demoro um pouquinho mais esses artigos iniciais. Depois a aula flui bastante porque você já tem toda a base constitucional ali para entender as outras partes da Constituição, tá? Então na nossa próxima aula a gente termina, eu vou falar do artigo 2º, do 3º e do 4º, tá? A gente termina essa parte aí referente aos princípios fundamentais, e aí a gente já adentra no artigo 5º da Constituição, ok? Então, até o nosso próximo encontro.